Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te dar a dica de um documentário que realmente mexeu comigo. Ele é da Netflix e o nome dele é Amanda Knox. Antes de eu falar do caso, eu quero te lembrar para que tu curta esse vídeo, para que tu compartilhe se tu gostar e para que tu te inscreva no canal e ative o sininho que tá aqui embaixo em algum lugar para receber as notificações dos novos vídeos que eu postar. Esse documentário Amanda Knox é baseado na história real que aconteceu com essa menina chamada Amanda, uma americana, né, uma estadunidense, que foi acusada na Itália de cometer o assassinato brutal de uma colega de casa, de apartamento. O documentário ele tá só na Netflix, ele foi feito em 2016 e ele conta com o depoimento dos acusados e de várias pessoas envolvidas no caso, inclusive, por exemplo, promotores, investigadores, advogados que atuaram e participantes da mídia, jornalistas, né, pessoas que atuam na mídia. Primeiro eu vou contar o caso. Eu já tinha escutado falar dele, já tinha, na verdade, ouvido realmente de longe, mas eu nunca tinha me interessado. O que fez eu ir atrás desse caso foi porque há pouco tempo, há poucos dias, a Amanda voltou para a Itália e ela foi participar de um congresso de direito penal e as pessoas até hoje na Itália, muita gente odeia ela e diz que ela deveria estar presa. Mas o que aconteceu então nesse caso? Bom, a Amanda, ela era uma estudante, né, estadunidense que foi para a Itália para ter experiências novas, tipo um intercâmbio mesmo da faculdade, para crescer, para amadurecer, e lá ela dividia a casa com outras meninas. Entre elas, se não me engano, eram duas italianas e a que foi, né, a vítima num assassinato, que era a Meredith, alguma coisa assim, era uma inglesa, que foi então encontrada com sinais de abuso sexual e com a garganta cortada de uma maneira realmente muito assim dramática, realmente foi um crime muito bárbaro. Elas viviam em Perugia, que é uma cidade minúscula na Itália, realmente muito pequena, e que foi uma cidade assim que ficou impactada com aquele crime. Naquela época, a Amanda, que é uma americana, na época ela tinha 20 e poucos anos, loira, chamativa, ela estava trabalhando num bar, assim, para ajudar, né, com as despesas, um bar da moda, enfim, ela tinha um patrão, e ela tinha começado há poucos dias, assim, a namorar um italiano, que é o Raffaele, que foi acusado junto com ela de cometer esse crime bárbaro. Então, o que aconteceu? Na noite do crime, a princípio ela não estava em casa, é o que ela alega, ela estava na casa do namorado, ela chegou de manhã na casa do namorado, da casa do namorado, chegou na sua casa, encontrou alguns sinais estranhos, a porta do quarto da colega inglesa fechada. Ela não atendeu, chamaram a polícia e descobriram que a menina tinha sido morta. Ela estava sem roupa, ela estava sem roupa mesmo, e estava coberta, o assassino cobriu ela, não deixou ela lá ao lento, né, ao relento. Ela ficou nua, mas alguém cobriu ela. Então, com base nisso, e por ser um caso muito impactante, a polícia começou a investigar e eles chegaram a essa ideia de que poderia ter sido, sim, a Amanda e o namorado que, sei lá, em algum tipo de jogo sexual ou algum tipo de ritual, tinham matado a menina, enfim, ou quiseram ter algum tipo de brincadeira que não deu certo. E aí eles encontraram várias evidências baseadas, primeiro, no comportamento da Amanda, que um dia depois do crime estava praticamente, assim, se comportando normalmente, não parecia estar numa comoção muito grande. Também o fato de que encontraram na casa do namorado uma faca, posteriormente, que foi ligado ao crime em razão de ter o DNA da Amanda na parte que a gente segura e no fio da faca ter o DNA da inglesa. E também em razão enfim, de DNA deles que eles encontraram um exemplo de DNA do namorado dela no quarto em que a menina foi morta. Também alguns comportamentos dela e, claro, durante o questionamento, né, durante a investigação, a Amanda, ela foi duramente interrogada, assim, em momentos bem intensos, pelo que se conta no processo, e ela acabou acusando o patrão dela de ter assassinado a menina. Por quê? Porque existia uma mensagem
em que a Amanda enviava pro patrão, o patrão dizia, tu não precisa trabalhar hoje tá tranquilo, pode ficar em casa. Ela conta que ela foi na casa do namorado, mas ela escreveu, ela é inglês, fala inglês, né? Na verdade ela é americana, e ele escreveu em italiano na mensagem assim, Ci vediamo dopo, que seria uma tradução literal de nos vemos mais tarde, nos vemos depois. E aí a polícia entendeu que, na verdade, ela estava combinando de encontrar esse patrão e assassinar a menina e tudo mais. E toda essa confusão aconteceu. A Amanda foi condenada em primeiro grau de jurisdição, ela acho que ganhou 26, 27 anos de cadeia, de prisão. Eles recorreram, acredito que foi em 2009, 2010, 2011, desculpa. O crime aconteceu em 2007. Ela foi condenada em 2009 e em 2011 nós tivemos a segunda, digamos, o segundo momento em que ela foi absolvida, em 2011, no segundo grau da jurisdição. Depois, ela recorreu a outra corte em que ela foi condenada até que chegou no último grau, digamos, na última corte, como se fosse a corte constitucional da Itália, em que ela foi finalmente absolvida em 2015. Então, esse caso ele teve várias reviravoltas e eu quero te contar alguns detalhes que aconteceram, porque até aqui ela é vista como super culpada, né? Bom, e aí o documentário, com a participação da Amanda, do ex-namorado dela, o italiano, e com a participação de todo mundo que tava fazendo, né, digamos assim, que tinha participação nessa situação, a gente tem várias ideias e com a tua própria percepção, tu vai vendo que as coisas, como foram feitas, elas foram feitas de uma maneira justamente para ser midiático mesmo e causar, digamos assim, um certo alvoroço internacional. Por que eu tô falando isso? Bom, primeiro, a Amanda, ela foi colocada na cena do crime, digamos assim, primeiramente porque o promotor viu ela no dia do crime aguardando do lado de fora da casa e ela estava com o namorado que estava consolando ela. Então ele estava beijando, estava abraçando, eles estavam juntos e ele disse que esse tipo de comportamento é um comportamento muito diferente do normal, não é o comportamento esperado para alguém que tem uma colega morta dentro de casa. E também ele falava que ela ficava fazendo exercícios de alongamento. Ora, se esse é um comportamento de alguém que está sofrendo justamente que está tendo um assassinato dentro de casa. Além disso, ele dizia, o promotor, ele fala, né, que quem cobriu o corpo, cobriu porque era do sexo feminino. Porque um homem jamais cobriria. Isso não é uma coisa que o homem faça quando comete um crime. Então, se alguém cobriu, era porque era uma mulher que tinha participação no caso. E aí eles começaram a construir. O depoimento que ela prestou, quando eles estiveram interrogando ela, pelo que ela conta, e depois isso se confirma, né? Ela ficou horas assim, sem comida, sem a presença do advogado. Eles ficavam repetidamente fazendo perguntas. Ela conta que ela estava em estado de choque, então ela começou no momento a se confundir entre um sonho e a realidade, ela começou a se confundir. Aí tinha aquela mensagem que eu comentei que ela enviou pro patrão, dizendo "Ci vediamo dopo", né, que era "nos vemos depois", e a polícia interpretou literalmente como "nos vemos depois". E ela, naquele momento, ela se confundiu e ela acabou acusando injustamente o patrão, disse que ele tinha ido matar a guria mesmo. Depois, esse patrão, ele tinha um álibi, ele foi preso, mas ele tinha um álibi muito forte e acabou sendo solto, certo? E aí, a questão da mensagem. O inglês, ele fala muito "see you later", que é em tese, literalmente, é o "te vejo depois", mas eles não falam pra eu te ver depois. É como se fosse um "até logo", sabe? Até mais, até logo. A gente fala isso no português, não quer dizer que a gente vai se encontrar daqui a pouco. Então, as circunstâncias, elas foram sendo criadas. Eles não tinham efetivamente um grande caso contra a Amanda, mas foi se criando um monte de especulações, porque o caso começou a ficar famoso, era uma cidade muito pequena, então a polícia, a promotoria, eles estavam muito assim, sob pressão para descobrir um responsável, eles queriam descobrir de qualquer forma alguém. E aí o que aconteceu? Eles não encontraram o DNA da Amanda no quarto, mas tinha uma apenas amostra do DNA do namorado da Amanda no quarto. E aí eles linkaram a Amanda, eles não tinham como comprovar que eles estavam no apartamento dele na noite anterior. Ele também sofreu um interrogatório muito violento, no sentido de violência moral, assim, de
ficar horas dando depoimento, prestando depoimento, enfim, acabou dizendo que ela não estava com ele, que ela saiu, que ela voltou, e tudo é meio confuso, assim, a gente fica pensando, será que eles estão falando a verdade ou não? E aí surgem algumas provas que a gente começa a pensar, não, realmente, eles fizeram alguma coisa. Porque surge aí, depois de um tempo, eles vão no apartamento do ex-namorado da Amanda, encontram uma faca que tinha o DNA da Amanda e o DNA da morta, né? Tipo, no fio da faca tinha uma amostrinha de DNA da menina que tinha sido morta. E aí o caso começa a ser construído. Eles começam a dizer que a Amanda era muito promíscua, que ela levava homens para dentro de casa, que provavelmente a inglesa que foi assassinada se incomodou com isso e confrontou ela, e aí ela quis matar a colega de casa, sabe? São feitas muitas conjecturas que não tem provas efetivamente. Mas o que acontece? Midiaticamente isso começa a criar um boom, porque todo mundo quer saber da americana loira de 20 anos, bonita, que matou bruscamente, violentamente a colega inglesa, sabe? Midiaticamente isso começa a se construir. E tem um jornalista que ele participa do documentário que ele conta isso. As mais loucas histórias, eles começaram a postar nas primeiras páginas e aquilo dava muito ibope. Então, eles deram um apelido para ela, chamavam ela de raposa, chamavam ela de bruxa. Houve suspeitas de que tinha sido feito um ritual, houve suspeitas de que era uma brincadeira sexual e que a pobre da inglesa se viu naquele momento e não teve como sair. Várias foram. Quando a gente olha o documentário, a gente fica, assim, um pouco chocado, porque a mídia ganhou muito dinheiro em cima disso. O jornalista, ele tinha fontes que ele não revela, que tinham cada dia uma história nova. Então, ele tá sempre na primeira página, ele diz que é muito bom, que é ótimo, e que aquilo para a carreira dele foi maravilhoso. O que aconteceu? A Amanda, ela começou a ser vista pelas pessoas como uma assassina, como uma pessoa horrível, como realmente uma pessoa que era uma psicopata, sabe? Que, enfim, que não tinha coração, que tinha matado, que tinha usado o italiano, que era um pobre coitadinho, que quase nunca tinha tido namorada. Então, as construções que são feitas em cima dessa história realmente são muito horríveis, assim, assustadoras, porque a gente vê que não tem prova. E o que acontece? Em primeiro grau, ela é condenada, o pessoal odeia ela tá presa, ela fica em estado de choque, ela não sabe muito bem como reagir. O promotor, ele no depoimento, ele demonstra, assim, uma ideia totalmente, assim, dá pra ver que ele tem preconceitos que ele leva pro julgamento pessoal. Então, ela era promíscua, ela tinha vários namorados, ela levava pra dentro de casa, ela isso, ela aquilo, ela não tava morrendo de chorar, ela isso, sabe? Então dá pra ver que ele tem umas ideias, não, homem nunca cobriria, com certeza uma mulher matou porque o homem não iria cobrir o corpo da assassinada, assim, da morta. Gente, sabe, conjecturas que a gente vê que não tem fundamento nenhum. E aí o que acontece? Ela é condenada, ela fica presa, ela recorre à Amanda e no segundo grau ela ganha o direito de fazerem uma análise, uma perícia nova por peritos independentes. Por quê? Porque a perícia que tinha sido feita de primeira foi feita pela polícia local. Então, todo mundo entrou na casa e fizeram uma perícia, pegaram o que tinha de DNA disso, de DNA daquilo e foi feita a perícia no laboratório. O que acontece? Nesse segundo grau, eles contratam peritos individuais, peritos freelancers, né, que a gente fala que não são de Estado, são pessoas que trabalham, enfim, por si, individuais. E esses peritos, eles começam a analisar situações que a perícia simplesmente deixou passar. Primeiro, no afã de achar um culpado, muitos erros foram cometidos pela perícia. Então, por exemplo, não se percebeu que dentro do quarto da menina, essa que foi assassinada, existia um pedacinho de DNA do namorado da Amanda, mas existiam muitas amostras do DNA de uma outra pessoa, que depois se descobriu era um imigrante, uma coisa assim, que já tinha acusações de roubo e de furto anteriormente, né, de invadir casas. E no banheiro da casa tinha a pessoa foi no banheiro e deixou lá um presentinho, né, como a gente fala, no vaso, e o DNA era também desse homem que estava no quarto da menina. O que aconteceu? Nesse segundo grau, então, eles descobriram que muitos problemas tinham acontecido com essas amostras de DNA e com essas análises que tinham sido feitas. Inclusive, a faca que eles diziam ser do crime, depois se percebeu que é o seguinte, era da casa do namorado da menina, né, da Amanda, e tinha uma amostrinha do DNA da menina que tinha sido assassinada. Ou seja, era
um pouquinho de DNA da assassinada, e aí, claro, o DNA da Amanda que tinha realmente usado a faca. Mas o que acontece? Se tu é assassinado, né, te degolam com uma faca, provavelmente essa faca ela vai ter muito vestígio do teu DNA. Não tem como ela ter só um pinguinho do teu sangue. Ela deveria ter muito vestígio, deveriam ser marcas realmente visíveis. E não era o caso da faca. E o que os peritos concluíram, os peritos que foram contratados? Que aquilo ali tinha sido uma contaminação do próprio laboratório que realizou a perícia inicialmente. Então, olha que loucura. Como eles estavam analisando muitas amostras ao mesmo tempo, houve uma contaminação dentro do laboratório. Então, aquela faca que saiu da casa do menino, eles encontraram porque dentro do laboratório houve essa contaminação. Tanta coisa tinha da menina morta, da vítima, que um pouco foi parar na faca, porque eles analisavam tudo junto. Horror, né? E aí a gente começa a ficar com provas muito circunstanciais. Ah, porque ela disse que tinha sido o patrão. Certo? O patrão foi absolvido, ela acabou ainda sendo julgada e condenada por calúnia, né? Porque ela imputou o crime a outra pessoa, ela foi condenada à prisão por esse crime, mas como ela ficou presa muitos anos esperando o julgamento, ela ficou presa 4 anos e ela ganhou uma condenação de 3 anos, então ficou ainda sobrando 1 ano que ela ficou presa indevidamente. Certo? Vários detalhes vão se mostrando e o que a gente mais percebe é que a mídia, ela fez muito para aquela menina ser condenada. Tanto é que quando ela é absolvida, o povo na rua, ele fica indignado, assim, o documentário mostra bem direitinho. E o que acontece também? Com o DNA daquela pessoa, daquele homem que tinha muito DNA dele na casa, no quarto da menina, da vítima e também no banheiro, ele acabou sendo condenado pela morte da menina. E a mídia ficou muito louca, porque aí a mídia começou a criar histórias de que era 2 homens e 2 mulheres, eram jogos sexuais e não sei o que, e tinha voodoo e tinha ritual. A mídia fez a festa. Resumindo, o homem, o migrante, ele foi condenado. Até hoje ele cumpre pena. Certo? Ele foi encontrado, primeiramente ele disse que a Amanda não estava na casa, depois ele disse que sim, ela estava para tentar incriminar ela, ele disse que ele tinha ido lá para ficar com a menina, mas eles acabaram não fazendo nada, ele foi no banheiro e quando ele voltou ele viu alguém, ele encontrou a menina morta e alguém fugindo. Bem estranha essa história, né? Mas o que acontece? Ele foi condenado, certo? E o que a mídia fez? Ignorou. Porque o próprio jornalista fala que não era interessante tratar de um homem negro imigrante que tinha assaltado e matado uma menina. Não tinha graça. A graça era acusar a americana, loira, jovem e bonita. Então, a Amanda, ela sofreu tudo assim que a mídia podia fazer. Quando ela foi presa, inclusive, disseram pra ela, assim, isso de certa forma também é um pouco de tortura, que ela tava com HIV. Foi o que disseram pra ela. E ela tinha um diário na prisão, em que nesse diário, ela comentava, eu tive relação sexual com fulano, mas eu usei preservativo. Eu tive relação sexual com fulano, com esse eu não usei. E esse diário, sabe-se lá como, chegou nas mãos da mídia. E a mídia publicou inteiro o diário dela, dizendo com quem ela tinha dormido, com o que ela tinha feito, exatamente como, sabe? E isso foi, assim, só um pedacinho de como as coisas são construídas. Ela virou, basicamente, o bode expiatório, assim, né? Todo mundo odiava ela porque ainda por cima ela era uma promíscua, né? Então, naquele caderninho ela colocou o nome de 7 diferentes homens que ela tinha estado durante a vida dela e isso foi o suficiente para ter uma condenação social terrível. Depois descobriu-se que ela não tinha HIV, que tinham mentido para ela e aí foi uma confusão. Bom, esse caso até hoje ele dá muito rebuliço. Por quê? Porque foi toda uma história de vai e vem, condena e absolve, condena e absolve. Ela era, digamos, a figura mais odiada da Itália. O namorado foi junto pra cadeia. O outro lá, que realmente foi comprovado que estava no quarto, que estava na casa, comprovadamente ele acabou ficando preso, mas ninguém queria saber dele porque ele não vendia jornal. E a gente vai percebendo como as coisas podem ser construídas, sabe? Além do promotor que faz vários comentários desagradáveis, tem um advogado desse cara que foi condenado, do migrante que foi condenado, que ele, basicamente, ele queria jogar culpa pra Amanda e pro namorado da Amanda também, não queria que seu cliente fosse condenado, né, obviamente. E aí, quando os Estados Unidos começou a tomar, assim, nos Estados Unidos o caso começou a tomar proporções, porque começaram a descobrir que a perícia tinha sido mal feita e que tinha uma americana talvez injustamente presa. Então,
o Trump aparece falando que deviam boicotar a Itália e começa meio que uma briga entre a Itália e os Estados Unidos. A mídia americana defendendo a americana e aí, claro, a mídia aqui na Europa fazendo a caveira dela. E o advogado, essa foi uma parte que me marcou, porque eu achei de uma arrogância, assim, ó, inacreditável. O advogado desse cara fala que a América, os Estados Unidos, dando a sua opinião, querendo ensinar a Europa a fazer direito, era um absurdo. Porque enquanto a primeira faculdade de direito tinha sido criada na Europa em 1300, os americanos ainda estavam desenhando búfalo na caverna. Gente, o advogado falou isso no documentário. Esse foi, assim, foi um comentário que eu achei muito preconceituoso, assim, muito de mau gosto terrível, sabe? O pensamento de que ele é superior aos outros porque ele vive num país que tem mais cultura no direito. Foi um horror, assim, um horror, tá? E a gente vai vendo como as coisas são construídas, como a gente pode ter uma pessoa simplesmente condenada pela opinião pública e se diz que foi o julgamento midiático, o julgamento da Amanda. Por quê? Porque por mais que as provas levassem para outro lado, eles queriam resolver rapidamente e botar a culpa, claro, naquela pessoa que mais vendesse jornal. O que essa menina recebeu de apelido, de novas teorias, de construções psicológicas sobre a personalidade, gente, foi algo inacreditável. Em 2011, no segundo grau, quando ela teve absolvição, ela voltou para os Estados Unidos e não saiu mais de lá, né? Só que agora, em 2019, ela foi condenada a vir para a Itália dar uma palestra sobre ser pessoas que são presas e que são inocentes. Então, inocentes presos indevidamente. E por que isso? Porque há pouco tempo o Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou a Itália a pagar uma indenização por ela, porque ficou provado que o que se fez lá, aquela investigação foi bagunçada, foi confusa e efetivamente eles prenderam e cometeram atos de, em tese, tortura, atos inumanos, ou não humanos contra ela, e ela recebeu lá 19, 20 mil euros de indenização. Então ela veio para cá para contar a história dela. Inclusive, nos últimos tempos, o que ela faz é, além de contar a história dela, ela ajuda pessoas, ela tem tipo um serviço, um negócio que é para ajudar inocentes a serem absolvidos. Pessoas que simplesmente se veem enroladas numa história que elas não têm nada que ver. Esse caso, no Netflix, esse documentário, ele é muito interessante porque a gente vai se indignando aos poucos, assim. E tu começa a se colocar no lugar dela. Imagina se de repente por tu ser isso, por tu ser aquilo, tu é involucrada, tu é enrolada numa situação que tu não tem nada que ver e tu fica lá 4 anos presa e demora 8, 9 anos pra decidirem que tu não é culpado. Gente, imagina o que essa menina viveu, né? Foi terrível. Então, hoje ela é, digamos, um exemplo. Ela voltou pra Itália. Ainda hoje, muita gente acha que ela é assassina, certo? Que ela cometeu o crime, que ela saiu, que ela fugiu, que ela se esvaiu. E aí ela fala assim no documentário: o que será que é mais provável? Eu ter me juntado com o meu namorado e com um cara que eu não conhecia pra maltratar, abusar e matar minha colega de apartamento? Ou ele ter entrado pra fazer um furto, acabou encontrando ela lá, não deu certo, matou e fugiu? Sabe? É muito complicado. A gente fica na dúvida, mas não tem como não perceber que a mídia aqui fez tudo, construiu assim um mundo, ganhou muito dinheiro em cima e o jornalista ainda tem a cara de pau de dizer que faz parte, né? Que é o trabalho dele, que é assim que tem que ser. Esse documentário é imperdível. Eu te contei muitos detalhes, mas assim, muita coisa não tem como eu contar, porque tu vai aos poucos percebendo situações que tu não tinha pensado antes. Então assim, é muito legal, vale muito a pena. Esse meu vídeo aqui não exaure o tema e eu tenho certeza que tu vendo, tu vai abrir a tua mente para muitas coisas que a gente do direito tem que pensar, tá bom? Pensa nisso, se tu tiver oportunidade, olha esse documentário, assiste e depois comenta aqui embaixo se realmente tu passou por esse meu frenesia, que isso também ficou um pouco incomodado com algumas coisas que tu viu nesse documentário que aconteceram de verdade, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido do teu agrado. Não te esqueça de curtir, de compartilhar com quem tu acha que gostaria de receber esse conteúdo. Fica lá, assina meu canal e aí a gente se vê no próximo vídeo.